Senhor, eu quero te agradecer pela vida do meu presbítero José Roberto. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que romperam essa chuva, mudança de tempo, para estar aqui buscando a tua presença, porque só aqui, Senhor, encontramos paz para a nossa alma, só aqui, Senhor, encontramos força para caminhar mais um dia, só aqui, Senhor, Senhor, nós entendemos qual é a tua perfeita vontade, através da revelação das tuas escrituras. Por isso nós te agradecemos pela vida dos ofertantes, por isso te agradecemos pela vida do dizimista, dos de perto, dos de longe, te agradecemos, Senhor, pela vida do presbítero, Senhor José Roberto. Fala ao nosso coração como o Senhor tem falado. Deus, usa o teu filho conforme o teu querer. Senhor, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Fique à vontade. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Eu confesso aos irmãos que estou feliz por estar aqui nessa noite, atendendo o convite do nosso querido Rodrigo, mas eu vou ser breve, não vou demorar muito, porque o irmão Rodrigo me fez o convite para que eu pudesse estar aqui hoje, e eu imediatamente atendi o convite dele, mas depois eu fiquei preocupado, porque estamos passando um processo, não estamos podendo falar muito, por causa de um problema que surgiu de dentes, mas o Senhor, Ele vai nos dar graça e nós vamos falar da palavra de Deus. E nós agradecemos ao Senhor porque Ele tem estado conosco todos os dias. Foi uma promessa que Jesus fez. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes nós abandonamos Jesus por qualquer coisa, por causa de alguma dificuldade, né? A nossa irmã falou aqui, nós temos que bendizer o Senhor em todo tempo, e nos dias atuais, a gente vê muito crente chorando na igreja, mas não está chorando porque está sentindo o poder de Deus, está chorando porque está preocupado com as dificuldades. E nós temos que bendizer o nome do Senhor em todas as situações da nossa vida. Podemos estar sofrendo, podemos estar felizes, temos que bendizer o nome do Senhor, porque Ele está conosco, Ele prometeu, Ele não está conosco só na hora boa, mas está conosco em todos os momentos. E muitas das vezes nós achamos que o Senhor está conosco só na hora da bonança. Não, na hora que falta tudo, é a hora que Ele está. Na hora que falta saúde, é a hora que Ele entra com a cura. Na hora que estamos felizes, Ele se alegra conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, uma passagem bastante conhecida, Lucas capítulo 24, versículo 36 em diante. Nós temos aqui dois assuntos muito maravilhosos. Fala sobre no dia que Jesus apareceu aos discípulos, e também fala sobre a ascensão de Jesus, ou seja, a subida de Jesus, a saída de Jesus da face da terra. Está escrito assim, no versículo 36 do capítulo 24 de Lucas, alguns versículos apenas. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja convosco. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas nos corações de vocês? Vejam as minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam.
Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo, e assim eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não ainda acreditarem, por estarem cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Disseram: temos um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença de todos. Aleluias. Irmãos, que cena maravilhosa. Vocês podem se sentar, não vou me demorar. Que cena maravilhosa foi essa. Jesus Cristo, ele teve várias etapas na sua vida. Cada etapa da sua vida, ela foi visando o bem-estar do ser humano. Tudo que Jesus fez foi para o nosso bem-estar próprio. O nascimento de Jesus foi para o nosso bem, porque nós estávamos condenados a morrer sem alcançar a salvação. O crescimento de Jesus ali na cidade de Belém, de Nazaré, foi um bem para a comunidade, um bem para a família e um bem para aqueles que queriam o progresso da palavra de Deus. Agora Jesus, ele vai crescendo, pegando a idade, aguardando o tempo dele entrar, fazendo a obra do Pai. E com a morte de João Batista, começou-se o ministério de Jesus. E ele sempre procurava curar os enfermos, alimentar os pobres, ajudar os órfãos, as viúvas, os abandonados, expulsar os demônios e ensinar o caminho da verdade. Porque o povo, por causa do pecado, ficou sem direção. O pecado, ele deixa o homem sem rumo. O pecado faz o homem andar em círculos. O pecado faz o homem perder a visão da vida. O pecado faz o homem pelejar e não chegar a lugar algum. Como diz o ditado popular, da ponta da soco em ponta de faca. Assim é a vida do pecador. Mas Jesus, vendo que o homem se encontrava numa situação, podemos dizer, sem saída, Jesus, ele conversou com o Pai. E o Pai, o nosso Deus, ele tinha uma saída para nós. Para nós sairmos da vida do pecado e entrar pelas veredas da justiça. E para que isso acontecesse, era necessário haver uma separação momentânea entre Jesus, o Filho, e Deus, o Pai. Agora, o Senhor olha para a terra, e por causa do pecado, ele não vê um justo sequer. E ele fala: como vou fazer para resgatar o meu povo, resgatar minhas almas que se encontram perdidas no lamaçal do pecado? Jesus disse: só temos aqui uma solução, é eu deixar o meu trono de glória e descer na terra para resgatar os pecadores, aqueles que tu amas, meu Pai, que se encontram perdidos no lamaçal do pecado. Então Deus agora, ele planeja destronar Jesus do céu, da sua glória de majestade, e mandar para a terra. Mas era necessário ele se tornar homem, para sentir as nossas dores, sentir os nossos sofrimentos. Então ele nasce, como todos sabem,
marido de Maria e José. Tempo se passou após o nascimento dele. Agora ele vem, conforme falamos, a respeito da morte de João Batista, seu primo. Ele começa o seu ministério e já foi logo acusado. Os acusadores começaram a acusar Jesus de todas as formas, de maneira que ele era perseguido, não podia pregar o evangelho, mas ele ia pelos cantos da cidade, aonde estavam as pessoas mais pobres, mais carentes, as pessoas mais humildes, e anunciava o evangelho. E ele falava na sua pregação que ele ia ser crucificado por causa dos nossos pecados, mas a sua morte de cruz, ela ia resgatar muitas pessoas do lamaçal do pecado, inclusive você que está ouvindo a nossa voz nesta noite. Louvado seja Deus. Então a morte de Jesus, ela não se fez em vão, porque ele veio para cumprir o seu propósito. E a Bíblia nos relata que Jesus, ele foi preso e foi levado à sepultura, à crucificação. E naquela crucificação, antes dele ser crucificado, foi preciso ser solto um pecador chamado Barrabás. A soltura daquele homem, ela tinha dois objetivos. O primeiro objetivo era agradar o povo, soltando o condenado antes dele ser crucificado. E o segundo objetivo era salvar nossas almas do lamaçal do pecado. Pois bem, crucificaram Jesus. O povo se esqueceu por um momento que ele tinha falado que ia ressuscitar o terceiro dia. Agora o povo começa a interrogar entre si mesmo: como pode um homem tão inteligente, como pode um homem tão sábio, como pode um homem que curou tanto enfermo, como pode um homem que expulsou tanto demônio está ali agora pendurado numa cruz? Chegou a tal ponto, diante dele morrer na cruz, alguém olhar para ele e falar: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva você e salva nós também. Mesmo ele dando o exemplo, mesmo ele mostrando para o povo o que ia acontecer, ainda havia dúvida no coração das pessoas. Mas ele foi crucificado entre dois homens, um ladrão, dois ladrões. Um reconheceu que era pecador. A única coisa que Jesus quer de nós é que nós reconheçamos que somos miseráveis pecadores e que somos totalmente dependentes dele. Quando o homem entende que ele é totalmente dependente de Deus, ele já deu um passo em direção à tua salvação. Agora, depois Jesus foi crucificado, dois homens iam caminhando de onde Jesus estava crucificado até um vilarejo chamado Emaús. E Jesus já tinha ressuscitado. E aqueles homens vão reclamando, fazendo aquilo que o povo gosta muito de fazer, comentar, às vezes sem entender os fatos. E foram comentando como pode aquele homem se deixar ser levado na cruz. E foi falando por aquele caminho, andando mais ou menos de 10 a 11 quilômetros, convertendo, já chegando à boca da tarde, aí aparece Jesus no meio daqueles homens.
Mas quando Jesus chegou aonde estavam aqueles dois homens, eles sentiram o impacto nos seus corações, sentiram aquele arrepio no coração, sentiram algo nas suas almas, mas não perceberam que era Jesus. Isso quer dizer que Jesus muitas das vezes tem falado com você, mesmo que você não faça parte de uma igreja, mesmo que você não faça parte de um meio evangélico, mesmo que você não costuma ir para a casa do Senhor, mas isso quer dizer que nem isso impede que Deus fala contigo. Aqueles homens estavam reclamando, mas eles sentiram os corações ardendo. Então Jesus pergunta para eles: que assunto é esse que vocês estão conversando tão preocupados? E eles falam para Jesus: olha, o senhor não sabe o que está acontecendo? Eles não peregrinos, não sabem de nada. Crucificaram Jesus, será que você não sabe? E foram caminhando. Quando chegaram na entrada de Emaús, naquele lugar, eles convidaram Jesus para Jesus na casa deles, porque já era tarde, e assim foram. E chegando lá, na hora de se alimentar, eles oraram e Jesus não estava mais lá. Agora ficaram desesperados. Era Jesus que estava conosco. Você tem que perceber a presença de Jesus, mas às vezes o que acontece é que nós deixamos para perceber a presença de Jesus tarde demais. Quantas pessoas gostariam de ouvir a voz do Senhor nesta noite, mas o tempo já se passou. Quantas pessoas gostariam de estar pregando a palavra do Senhor nesta noite, mas o tempo já passou. Mas se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, diz a palavra de Deus. Pois bem, crucificaram Jesus. E depois que ele foi crucificado, os discípulos ficaram dentro de um certo lugar, um reclamando com o outro, planejando o que vão fazer. Agora o que eu vou fazer? Jesus não está mais aqui para nos ajudar. Eu sou pescador, vou voltar a pescar. Cada qual tinha os seus ofícios, então cada um queria desistir de fazer, continuar fazendo a obra do Senhor. Mas quando eu estava falando isso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles. Eu fico imaginando essa cena. Fala: receba a minha paz é com vocês. Ali eu estava sentindo a dor da perda de Jesus. Ali eu estava sentindo a dor da morte de Jesus. Ali eu estava sentindo a separação que a morte fez entre eles e Jesus. Estavam com os corações atribulados, estavam com corações entristecidos, estavam com corações amargurados, mas Jesus sabia o que eles precisavam. Eles precisavam de paz, e Jesus fala: paz seja. Quando ouviram Jesus falar essas palavras, ficaram assustados e ficaram com medo, pensando que era um espírito ou que era um fantasma que estava ali. Aleluia! Mas Jesus falou com ele: porque vocês estão perturbados, porque vocês estão levantando dúvida no coração de vocês. Olha aqui meus pés furados, olha aqui as minhas mãos furadas, olha aqui a coroa de espinho que colocaram na minha cabeça. Eu sou Jesus que falou para você que ia morrer e ia ressuscitar no terceiro dia, e assisto aqui diante de vocês. Aleluia! Oh Deus maravilhoso, oh Deus poderoso, esse Deus que nós servimos. Então eles falaram: eu sou eu mesmo, toque-me, veja-me. Eu com o Espírito não tenho osso, o Espírito não tem carne, como vocês estão vendo. Pode tocar em mim nessa noite, ou nesse momento, ali não sei a hora que foi, mas Jesus falou: toca na minha mão, veja aqui a marca do cravo. Ou seja, Jesus ressuscitou, mas a marca do cravo ficou.
Aleluia. A marca do meu pecado, a marca do seu pecado estão cravados na testa de Jesus. A marca do meu pecado, a marca do seu pecado estão cravados nas mãos de Jesus. A marca do meu pecado, a marca do seu pecado estão cravados nos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele tomou sobre si o nosso pecado. Ele tomou sobre si a nossa condenação. Está com Ele. Ele que cuida de nós. Ele nos lavou, Ele nos limpou. Ele comprou a briga que nós tínhamos perdido por Satanás e nos deu vitória. Vitória de salvação na nossa vida. Louvado seja Deus. Agora, aqueles homens ainda não conseguindo acreditar em Jesus. E Jesus perguntou: o que vocês têm para comer? Estou com fome. Eles falaram: olha, tem aqui um pedacinho de peixe, um pedacinho de pão. Então me dá, eu vou comer. Jesus comeu na presença dele. E foi isso o que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a respeito que está escrito na lei dos profetas e de Moisés. A respeito da minha morte e da minha ressurreição. Aleluia. Agora aqueles homens acreditaram que Jesus realmente tinha ressuscitado. Agora aqueles homens olharam a marca do cravo na mão de Jesus. Agora aqueles homens olharam a marca dos cravos nos pés de Jesus e começaram um a abraçar o outro naquele momento e dizer: Jesus ressuscitou, está conosco de novo. Jesus ressuscitou, é Ele mesmo que está aqui. Não é fantasma não, não é Maria não, não é José não, é Jesus Cristo que ressuscitou e está conosco nesse momento. Aí eles começaram, aí aqueles irmãos que estavam tristes, que estavam sem paz, que estavam com medo, que estavam preocupados, começaram a glorificar o nome do Senhor e foi glória para todo canto naquele lugar. Eu acredito, irmãos, eu imagino nessa mensagem, eu me transportando para aquele lugar, vendo Jesus ressuscitado, abraçado com Ele e glorificando o santo nome dEle. Olhando para o rosto dele e vendo a marca da coroa de espinho, olhando para a mão dele e vendo a marca do cravo, olhando para a costela dele e vendo o fio que a espada os transpassou ele, mas tudo por amor àquele que faz a vontade dele. Mas Jesus ainda tinha algo para fazer muito interessante naquele lugar. Tinha algo para fazer naquele lugar que chama a nossa atenção. Aleluia! Que tudo que ele fez naquele tempo foi visando os dias de hoje. Louvado seja Deus. Então, Jesus levou eles até a proximidade de Betânia. Aleluia! E ali Jesus ergueu as mãos sobre ele e os abençoou. Aleluia! Que você receba a bênção de Jesus na tua vida nesta noite. Eu sei que você já é abençoado, mas um pouquinho de bênção não vai fazer mal. Aleluia! Só vai fazer transbordar na tua vida a misericórdia de Deus. Oh, aleluia! Deus está nesse lugar, irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus. Então Jesus estava ainda abençoando e o deixou e foi levado ao céu. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneceram constantemente no templo louvando a presença de Deus. Agora, aqueles homens que viram Jesus ser crucificado, aqueles homens que viram Jesus apanhar, aqueles homens que viram Jesus ser perseguido, aqueles homens que viram Jesus ser tocado por um ladrão ali na cruz, aqueles homens que viram Jesus ser tocado por Barrabás, que estava preso, que ia ser crucificado no lugar dele, aqueles homens que
pensaram que não ia mais ver Jesus, agora vê Jesus subindo ao céu, aleluia. Eles agora estão olhando para cima, e estão vendo Jesus subindo, e estão olhando, e estão dando glória, e estão glorificando, e estão exaltando, e estão falando, bendito é o nome do Senhor, e estão tendo aquela visão maravilhosa, e de repente, uma nuvem encobre eles, faz uma separação entre eles e Jesus. Aleluia. Aí aqueles homens ouvem uma palavra que diz assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele há de voltar, ficar em Jerusalém até que lá do alto seja revestido de poder. Então, irmão Jesus, ele subiu, mas não nos deixou órfão, deixou o teu Espírito Santo para estar aqui nesse lugar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos ajudarmos a caminhar a nossa cruz, que é pesada, louvado seja Deus. Aqueles homens agora voltaram cada qual para a sua casa, voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneceram constantemente no templo, louvando a Deus. Agora eles começam a falar para todas as pessoas que eles conheciam: Jesus ressuscitou e subiu ao céu, e um dia ele vai voltar. E esta mensagem foi a mensagem que Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E só está aí a palavra de Jesus para nós nessa noite. Não podemos desanimar, o mundo está terrível. Se você ver a reportagem, só tem coisa tremenda. Isso é o sinal da volta de Jesus. Isso é o sinal da volta de Jesus. Aleluia. Mas ele breve vai voltar para buscar a tua igreja. Mas nós precisamos vencer os desafios que nós temos que enfrentar cada dia. E o maior desafio que nós temos que enfrentar é nós mesmos. O maior desafio que eu tenho que enfrentar sou eu mesmo. Se eu vencer ele, eu vou vencer o mundo. E diz a palavra do Senhor: olha, não podemos desanimar, porque os dias são maus, mas Jesus prometeu estar conosco até a consumação do século. E o que eu acho importante nessa palavra, para resumir, é que o Senhor muda a história do ser humano. Aqueles homens, aqueles discípulos, acharam que a morte de Jesus era o fim. Acharam que a separação entre a sepultura e eles era o fim, mas era somente o começo. Era um novo recomeço na vida daqueles homens. Era um novo recomeço glorioso. Agora eles tinham um desafio de caminhar sem Jesus presente, sem caminhar, um desafio para caminhar sem Jesus fisicamente, mas caminhar com Jesus espiritualmente. E eu estou aqui nessa noite em espírito e em verdade. Aquela mesma unção que eu deixou naquele lugar está aqui nessa noite. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Eu agradeço a oportunidade ao irmão Rodrigo e ao pastor Rogério, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar os irmãos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou.
Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.